Perfeito. Outro tipo de pessoa é aquela que pensa que pelo fato de você ter sido contratado, você está ganhando uma pequena fortuna, está ganhando o que ela recebe em 10 anos. Né? Porque essa, às vezes, é a visão que as pessoas têm dos palestrantes. E é um tema que a pessoa acredita que ela domina bem. Então, quando já foi divulgado o tema, ela passou a semana dizendo aos colegas: o que vai vir aí? Um cara de fora que nem convive com nós aqui, vão pagar para ele, paga para mim, ou divide aqui com nós todos aqui, tá? O cara vem aqui, a gente conhece, ele já passa a semana incentivando as pessoas a não te ouvirem. Isso acontece muito em empresas, ok? Então ele já vai a contragosto. Ele já disse para alguns colegas que na palestra ele vai derrubar o palestrante. E as pessoas ficam ali, esperando, né? Porque ele prometeu e ele tem que defender a sua honra. Tem todo tipo de espírito de porco. Ok? Quando você está ali em um tema X e você vê uma mão que se ergue. Pois não? Olha, eu sou tal pessoa, e ele olha para os lados, meio que dizendo: eu disse que eu ia acabar e o momento chegou agora. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não, se eu souber responder sem problema algum. E ele menciona um autor que ninguém nunca leu. Disse João da Cunha Silva Neto, no seu livro As Asas das Borboletas Mancas, que tal coisa. O senhor concorda? Cara, você nunca ouviu aquele autor, nunca, você nem sequer imagina que existe aquele livro, e uma ideia a qual você nunca foi confrontado antes, e ele te pergunta se você concorda, e depois disso ele olha assim, tipo, quero ver ele sair dessa. Não tente responder. Seja franco, fala: olha, eu não conheço esse autor, mas eu vou te pedir um favor. Eu não tenho condições de te responder agora, mas por favor, me manda isso por e-mail. O e-mail está aqui. Eu vou procurar ler e te mando a resposta o mais breve possível. Quero me desculpar, mas eu desconheço o autor, desconheço a ideia, então no momento eu não tenho como te responder. Tá bom. E ele olha assim: tá vendo? Acabei com ele. E você continua normalmente, não se deixa abater. Ok? Só ele, vai pensar que ele estragou a tua fala. O restante vai dizer: puta perguntinha do caramba que ele fez, hein? Nada a ver com aquilo que ele estava expondo. Então, fique frio, tá? Ela vai depois dizer mais 2 meses: tá vendo? Por que não me contrataram? Eu sei mais que ele. Espírito de porco existe,
Existem. E, como eu disse, os tipos são muitos e vêm das mais variadas pessoas, né? As pessoas, geralmente, elas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Aquilo que lhes provoca algum incômodo, elas fingem que não ouvem, né? Então aqui eu tenho mais uma história. Eu fui convidado por uma paróquia na Semana da Família. E eu tinha que dar uma palestra abordando o tema família, né? Em vários aspectos. Ok, eu preparei a minha fala e eu geralmente eu colo o título principal nos slides. E por um engano simples, errei o acento da palavra família para família. E depois eu colei nos outros slides. Portanto, eu repliquei o mesmo erro em todos os slides. Geralmente, quem revisa os meus slides é a minha esposa. Eu te peço que você sempre dê os seus slides para uma outra pessoa revisar, porque quem faz o slide dificilmente percebe o erro, porque ela, mesmo vendo errado, a mente dela já diz que está certo, ok? Mas dessa vez não deu tempo e ela não revisou. E como era algo simples, o slide, eu nem fiz tanta questão assim. Ok, fui para lá, fiz a minha palestra toda, fui aplaudido. No final, aplausos, lágrimas, gritos, emoções. Foi perfeito. Um público receptivo, bom. A gente teve conteúdo, teve dinâmica, teve dancinha. Foi fantástico. Eu sei quando eu vou bem, quando eu vou médio, quando eu vou mal. Dessa vez foi fantástico. Perfeito. Eu estava lá guardando as minhas coisas quando se aproximou de mim uma senhorinha e me disse assim duro: o senhor pensa que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Eu disse: olha, por favor, a senhora poderia ser um pouco mais específica e me explicar? Quem sabe, se eu souber, eu possa explicar ou pedir desculpas daquilo que eu não tenho consciência no momento. Ela me disse: eu sou professora de português há 40 anos. Eu odeio quem assassina o português. E eu disse: olha, qual foi o meu erro, senhora? O senhor errou o acento na palavra família e em todos eles. E eu não pude, e assim com certa raiva, e eu não pude desviar o olhar daquela família. O senhor pensa o quê? Que vem de outro país e vem aqui assassinar o nosso português? Falei: olha, senhora, desculpe, eu não me atentei a esse detalhe. Detalhe? A senhora acha que isso é um detalhe? Assassinar a nossa língua é um detalhe? Falei: olha, o que eu fiz? Eu fiz errei, peço desculpa, e depois eu fiz, eu colei ele nos outros slides e não prestei atenção. Olha, obrigado por me avisar, eu vou mudar isso assim que chegar em casa. Veja bem mesmo se muda ou não, seu sabichão. Falei: ok, senhora, a senhora deve ter
pelo menos ouvido alguma coisa que fez algum sentido, que lhe agradou em algo. Eu não ouvi mais nada. Assim que o Senhor abriu o slide e eu li lá família, eu não pude ouvir mais nada. O Senhor não foi merecedor da minha atenção. Eu disse, olha, Senhor, a única coisa que eu posso fazer no momento é lhe pedir desculpas. Não foi intencional, peço as minhas desculpas, foi um erro meu, eu vou assumir esse erro, mas eu lhe agradeço muito a senhora ter me avisado do meu erro para que eu possa corrigi-lo. Eu só acho que a senhora está tendo uma reação desproporcional ao erro. Desproporcional para você, que não sabe nada. Virou as costas e foi embora. Não vou dizer que não me afetou. Olha, nem sequer me afetou o erro. É só trocar o acento e pronto. Me afetou o fato de alguém se atentar num detalhe e ficar preso naquele detalhe ao ponto de vir tratar mal outra pessoa que ela não conhece pelo simples fato que para ela aquilo é importante. Naquele dia tinha mais ou menos no local 160 pessoas. Uma pessoa veio. Se as outras repararam ou não, eu não sei. E provavelmente sim. Mas para nenhuma das outras 159 pessoas, aquilo foi importante. Aquilo foi capaz de lhe roubar a atenção, de lhe roubar a paz interior. Mas para uma foi. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi corrigir o meu erro. E olha, passei alguns dias com o rosto dela me acusando, né? O Senhor não sabe de nada. Mas, claro, eu cheguei à conclusão de que quem estava presa no seu mundinho pequeno, tão pequeno que um acento incomodou ao ponto de não viver as outras coisas, era ela e não eu. Isso me deu um alívio muito grande. Eu fui educado, a tratei bem, agradeço ela hoje porque nunca mais eu vou errar o acento da palavra família, né? Mas olha só, as pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir e geralmente veem aquilo que elas querem ver. Para fechar o tema plateia, você deve ter percebido que a plateia não são só pessoas, é todo um acontecimento. E dentro daquele acontecimento, você conta com a reação das pessoas. As pessoas são altamente reativas. Dependendo daquilo que elas recebem, elas te dão algo em troca. Então, se você lançar para elas rispidez, provavelmente você receberá rispidez. Se você lançar para elas simpatia, é claro que você receberá simpatia. Mas nada é 100%, né? Os espíritos de porco estão sempre de plantão. Mas qual é o conselho? Não olhe para eles. Ou quem sabe, quando alguém, tipo essa senhora, vier te acusar dessa forma, você limpe um pouquinho a área
em alguns dias e você fique com aquilo que de fato era importante para você. O restante deixa para a pessoa. Se ela vem te entregar um presente desagradável e você não aceitar o presente continua dela, ok? Eu dou sempre um conselho: trabalhe com os 3 R's. 3 R's. Respeito pelo próximo, respeito por si mesmo e responsabilidade pelos seus atos. Respeito pelo próximo, respeito por si mesmo e responsabilidade pelos seus atos. Enquanto você trabalhar os 3 R's, você vai respeitar a plateia, vai se respeitar e vai se fazer respeitar. Lembre, as pessoas gostam de pessoas firmes, de pessoas que têm valores, de pessoas que se precisar reagir para o bem de todos, ela vai lá e reage. Por favor, o Senhor não está bem aqui no nosso ambiente. Se quiser se retirar, tem toda a nossa autorização. Perfeito, mas de forma clara, né? A pior coisa que as pessoas fazem em todos os campos é fingir que o problema não existe. Quem sabe ele desapareça por conta própria. Não. A fala, a oratória é feita para isso. É para ser claro, é para falar, é para deixar as coisas em panos limpos. Então, você é quem toma conta do local. A plateia, ela é reativa. Só que não é só a plateia, gente. É a plateia e tudo aquilo que influencia a plateia e a tua fala. Porque se você não tomar conta disso, a responsabilidade será atribuída a você. A não ser que tenha uma pessoa responsável, uma equipe responsável por todo o restante. Que também não é a regra, é a exceção. Já que falamos sobre piloto automático, sobre a plateia, é de bom grado também nesta aula incluir controle emocional, né? Porque nem todos nós temos um controle adequado das nossas emoções. Aliás, poucas pessoas controlam as suas emoções de forma adequada. Quanto mais a gente treina, mais a gente vai se conhecendo, e ao se conhecer, a gente sabe quais serão as nossas possíveis reações, e assim nós vamos tentando trabalhar as reações que a gente deveria ter diante de uma certa exposição. Mas isso nem sempre está no nosso controle. Eu, por exemplo, eu não sei como reagiria se alguém encostasse uma faca no meu pescoço. A gente vê filmes e os homens viris, bravos, pegam a arma e tiram do cara. Eu não sei. De repente eu arriscaria fugir. De repente eu choraria, imploraria para não ser morto. Eu não sei qual seria a minha reação em um caso extremo desses. Por quê? Porque eu nunca passei por aquela situação. O que a gente faz? A gente treina, chega perto daquela situação, imita aquela situação e, portanto, a gente mais ou menos, a nossa mente passa a conhecer aquilo e tem uma probabilidade de controlar quando chegar uma reação similar àquela. Isso se faz também com as palestras. Eu não posso deixar para fazer tudo no improviso. E vamos falar ainda sobre improviso, tá? Mas quando eu deixo para o improviso,
eu não sei como vou reagir diante de alguma coisa que aconteça que eu não tinha pensado antes. É claro que não vamos pensar em tudo antes, porque o mundo é inédito. O dia de hoje é totalmente inédito. Por mais que eu planeje o dia de hoje, as coisas que acontecem hoje não aconteceram ontem e não vão acontecer amanhã. Ou seja, este momento que eu estou gravando aqui com você é um momento inédito. Eu não sei o que pode acontecer e, portanto, eu não posso dizer como eu vou reagir. O que eu fiz? Eu me preparei, deixei todo o ambiente seguro, puseram aqui as luzes, os microfones e eu estou aqui dentro de um ambiente controlado. No ambiente controlado eu sei me comportar. Mas se acontecer algo, por exemplo, estamos no Brasil, os terremotos aqui são raros e de baixa intensidade. Mas se vier um terremoto agora, eu não sei como vou reagir aqui diante das câmeras. Eu já passei por alguns terremotos no Chile. Quando eu morei lá, eu passei por alguns deles. Mas eu sei, e a minha mente sabe, que lá as casas, as construções são preparadas para aquilo. E eu sei que aqui as construções não são preparadas para isso. Ou seja, a minha mente num flash vai me dizer, reage assim, e eu vou reagir. Por isso que você tem que sempre preparar a palestra com o maior capricho possível. O que é caprichar na palestra? Não é florear demais, não é fazer slides que se mexam, e florzinhas, e entradas e saídas, não. É tentar prever o que vai acontecer. Tentar dizer, olha, amanhã eu vou falar com tal público reage desta forma. Portanto, esta reflexão não cabe aqui. Eu vou mudar esta reflexão por esta outra. Esta conversa, esta piada, aqui serve, aqui não. Isso se chama preparação. Você está focando naquilo que você quer com o resultado que você quer. Isso faz com que a tua ansiedade baixe um pouco, porque você sabe que vai ter maior controle. E esse controle é um controle interno. Se eu chego de repente e me pedem um tema que eu conheço para daqui a 2 dias, e eu sei que eu não vou alcançar preparar algo bom, dificilmente eu vou aceitar. Porque se eu aceitar, provavelmente daqui a 2 dias eu vou ter poucas coisas sobre meu controle. Eu sei que o meu controle emocional vai me trair na hora que eu entrar em palco. Isso que eu tenho 28 anos já nisso aqui. Tá? Mas toda vez que eu estou pronto para entrar em palco, vem aquele friozinho na barriga. E eu acho aquilo fantástico. O dia que eu não tiver aquele friozinho na barriga é porque eu já não estou mais nem respeitando as pessoas, nem respeitando a mim mesmo, nem assumindo as minhas responsabilidades. Eu só estou lá para... e o que deu. Não. Né? Lembra quando eu fiz a pergunta lá no início? Você está vivendo o melhor de você ou está vivendo aquilo que dá para ser? Quando você vive aquilo que dá para ser, você é um ser infeliz. E é claro que você concluiu o seguinte, né? O que faz aumentar o controle emocional? É você treinar. Treinar. Eu venho pedindo isso para você em todas as lições que eu venho te dando. Se você, por algum acaso, não fez, não espere chegar no final deste curso
treinado para ser um palestrante. Eu estou te dando a indicação do caminho. Você anda nele se você quer. O fato de me ouvir, você pode estar ouvindo só o que você quer ouvir. O que eu quero é que você me ouça atentamente. Eu estou te passando relatos daquilo que eu vivi para que você faça ganchos com aquilo que pode acontecer com você. Então eu já conto antes para que você já esteja preparado emocionalmente se algo similar vier a acontecer. Se algo similar vier a acontecer, a tua mente já vai relacionar e você vai se lembrar do que eu disse e você, quem sabe, tem uma ferramenta, um insight para sair daquilo o menos machucado possível. E quando eu falei aqui que eu estava contando coisas que me aconteceram para você ter um mapa geral, né? E quem sabe controlar mais as tuas emoções, acabei me lembrando de uma outra história que eu deveria ter contado lá no tema plateia, e eu vou contar aqui, já que a aula é a mesma, né? É na mesma filmagem. Sobre uma pessoa que eu chamei ao palco. Ela estava ali participativa e eu ia falar sobre o recurso CHA, C-A-H, conhecimento, habilidades e atitudes, que é um recurso que é uma sigla que se usa muito, tá? Não é algo que eu inventei, ao contrário, algo que todo mundo usa, o recurso chá, e que diz que tomando uma xicarazinha daquele chá por dia, você chega ao sucesso, tendo conhecimento, habilidade e atitude. E disso eu tiro uma fala toda para chegar a um local X, né? E tinha ali perto de mim uma pessoa altamente participativa. E eu disse, quem aqui já ouviu falar sobre o recurso chá? E ele ergueu a mão. Eu disse, então, vem cá explicar para nós o que você entende pelo recurso chá. E ele foi. E começou a tomar conta. Ele não foi só totalmente e explicou. Ele foi se desenvolvendo, e a pessoa ela tinha uma boa desenvoltura na fala. Mas eu não podia deixar que ela ocupasse o meu espaço, né? Então o que eu fiz? Chegou uma hora X que ele deu uma pausa até para respirar, e eu puxei as palmas. Falei, muito bem, perfeito, olha, aqui temos um novo ponto de vista, e eu vou acrescentar isso que ele disse nas minhas falas agora. Muito obrigado, pode voltar ao seu lugar. Perfeito. Ok? Eu acabei voltando a esse tema porque me lembrei disso, tá? Mas vamos voltar agora ao controle emocional. De uma forma geral, o que abala um pouco as pessoas no início não é um medo de pessoas. Aliás, a gente vive com pessoas o dia todo. A gente sai na rua, tem pessoas, no meu prédio tem pessoas, no meu elevador tem pessoas. O medo não são as pessoas. O medo, quando você pergunta, elas vinculam o que elas chamam de medo, que eu chamo de insegurança, em três itens principais. Um deles, medo de ser julgado. O segundo, necessidade de ser aceito, né?
Ou seja, eu preciso que as pessoas me aceitem. E o terceiro é a possibilidade de dar branco. Olha só, medo de ser julgado, necessidade de ser aceito e a possibilidade de dar branco. Vejam só que são 3 itens negativos que eu enxergo de forma negativa. Ah, vai que me acham feio, gordo, baixinho, chato. Nossa, imagina o que eu passei sendo gago e estrangeiro com esse sotaque aqui. Eu não sei se você ainda está fixo no meu gaguejar, mas eu acredito que nessa altura, na 6ª aula, você já tenha ultrapassado essa barreira, espero eu, né? Segundo, necessidade de ser aceito. Isso é importantíssimo. Nós somos animais sociais. A gente precisa que o outro olhe para a gente com um certo carinho. E terceiro, a possibilidade de dar branco. Vejam que a nossa mente tem uma certa tendência ao negativismo. Isso vem lá dos nossos ancestrais. Lá no norte da África, tudo queria nos matar. Ou seja, a gente, no nosso cérebro, criou um certo apreço pelo negativismo. Os nossos ancestrais tinham que se preocupar em se manter vivos. E o que os manteve vivos não foi a força individual, foi a força do grupo, do coletivo, né? Qualquer elefante mata uma pessoa facinho, mas um grupo de pessoas mata com certa facilidade um elefante, né? Então, nós temos que inverter o jogo, mas nós ficamos com a tendência de valorizar mais o lado negativo. Isso até hoje. Eu tenho 300 pessoas na plateia. Duas não estão prestando atenção e eu tenho a tendência de valorizar aquelas 2 pessoas, o que é uma grande besteira. Então isso nos provoca um certo medo, um certo desconforto emocional. Mas como é que eu posso inverter a negatividade para o lado positivo? Eu posso simplesmente inverter o meu ponto de vista, ok? A primeira é medo de ser julgado, certo? E se eu me aproximar do melhor que eu posso ser? Se eu me preocupar em me melhorar, se eu me preocupar em ser um ser humano bom, será que eu diminuiria as pessoas, a chance das pessoas me julgarem de forma errada? Quem sabe eu tenha medo que me julguem porque eu não me reconheço tão bom assim. Mas será que se eu trabalhar para eu ficar melhor naquilo que eu quero ser, eu vou diminuir bastante o medo de ser julgado? Claro que eu vou. Depois, a necessidade de ser aceito. Será que se eu trabalhar a minha autoestima, se a minha autoestima fosse elevada, será que eu teria tanta necessidade de ser aceito assim? É claro que é menor. Vejam que eu estou saindo de uma posição negativa para uma posição positiva. Medo de dar branco. Será que se eu estudar bastante e eu conhecer de fato aquilo que eu vou dizer, eu me preocuparia tanto assim com o medo de dar branco? Vejam que quando eu paro no negativo, a minha reação emocional é negativa. Quando eu viro o foco para o lado
positivo, a minha reação emocional é positiva. O problema está que o negativo é cômodo, né? O pessimista, basta ele ser pessimista e pronto. O otimista, ele precisa trabalhar para ser otimista, né? Ele precisa de esforço. Então, nós temos mais pessoas pessimistas porque é mais cômodo do que pessoas otimistas porque tem que trabalhar. Então, vamos inverter. Do medo de ser julgado, eu passo para me melhorar. Da necessidade de ser aceito, eu passo para trabalhar a minha autoestima. E do medo de dar branco, eu passo para conhecer mais. Isso controla as minhas emoções. Minhas emoções não são controladas com pensamentos. Minhas emoções são controladas com ações, com mudanças. Eu estudei mais, eu aprendi mais, eu fico mais seguro, tenho menos medo que me dê branco. Eu trabalhei a minha autoestima, eu estou seguro de mim mesmo, eu tenho menos medo, menos necessidade de ser rejeitado. Entende? Eu melhorei aquilo que eu sou um ser humano bom, eu tenho menos medo de ser julgado. É simples assim. E isso está lá dentro do nosso ser. Esse é um problema interno, é uma decisão de atuação que tem que partir de nós. Então, ok, você fez tudo isso e mesmo assim chegou o dia da tua palestra. Olha só. O que eu te aconselho? Primeiro, no dia anterior, revise a palestra. Já falamos disso. Quando você revisa, você fala, você treina, você vai diminuindo os riscos, vai diminuindo a ansiedade. 20 minutos antes de entrar em palco, você se retira, trabalha um pouco de respiração, se acalma, já vai se imaginando no palco, já vai dando à tua mente a experiência de palco sem ela estar lá. Porque assim, quando você subir, a tua mente já estava preparada para subir. O problema é, lembra, tentar negar os fatos. Não, eu não quero nem saber. Na hora eu vou lá, subo e pronto. Não, isso vai dar errado. Você para, se recolhe, respira fundo, vai trabalhando a ideia de subir ao palco. Você sabe que tudo que você tinha que ter feito antes já fez. Agora está próximo a subir ao palco. Dá aquele friozinho gostoso na barriga. Aproveita aquele friozinho, faz uma concentração, se você não for religioso, se for, pede para Deus, descansa, fala, já estou aqui. Daqui para frente eu vou brilhar. Daqui para frente eu vou fazer aquilo que eu me preparei para fazer. Isso tudo vai baixando a tua ansiedade bem devagarzinho. E antes de entrar em palco, procure na sua mente um momento que você já viveu e que te encheu de plenitude. Nem a minha mente, nem a tua sabem dividir o tempo emocionalmente. A gente sabe dividir o tempo cronologicamente. Emocionalmente, não. Quer ver um exemplo? Basta que você cruze com uma pessoa que te fez mal faz anos atrás, você vê ela e toda aquela raiva volta para você. Por quê? Porque emocionalmente a gente está sempre no presente. Então, o que eu faço antes de entrar em palco? E eu faço isso até hoje. 28 anos depois, 28 anos de palco, eu faço a mesma coisa. Lembra que eu contei
que meu pai ia me dar um colinho e me cantava a canção de ninar, o que eu faço? Eu mentalmente eu canto com a voz do meu pai aquela canção de ninar. Aquilo me acalma quase que completamente. Aquilo me dá um banho nos meus neurônios de hormônios de calma e eu me relaxo. Fico apenas com aquela sensação gostosa do desafio. Vamos para o desafio. São ferramentas para controlar as tuas emoções. Se prepare antes. Faça uma meditação, uma oração e pense num momento que você vai usar como âncora. Isso se chama de âncora emocional. Um momento em que você foi muito pleno, muito feliz, muito calmo e traga para a tua mente. Não deixe nada te sabotar, nada que te roube essa sensação. E quando eu ouço, e agora conosco, Cláudio Ramírez, eu entro completo, entro para me doar, entro para que a minha vida transforme a vida da outra pessoa. Perfeito. Dali não pode sair coisa ruim. De uma doação completa de um ser humano para outro ser humano, não pode sair um resultado ruim. Bom, estamos chegando ao final da nossa 6ª aula. Você percebe que não adianta falar em técnicas se você não falar do mundo que envolve a oratória. Todas essas experiências que eu estou te passando são as que eu vivi. E eu estou contando numa narrativa tal, num storytelling tal, que eu estou trazendo para dentro desse tema, para dentro da minha vida e daquilo que eu vivi, as dicas e ferramentas para você usar. Eu acho isso muito melhor do que te dar regras fixadas por nós. Nós vamos sair desse cubículo chamado comércio da oratória para o mundo da oratória. Você pode tudo, desde que você planejou e fez a coisa certa. Se aquilo vai ajudar na tua exposição, você pode. Do teu jeito. O meu jeito é gago. O meu jeito é com sotaque. Eu erro, eu peço desculpas. Eu acerto, eu agradeço. E assim vamos andando juntos. É isso que traz uma certa naturalidade para aquilo que eu faço. E me deixa livre. Livre para pensar, livre para agir, livre para transformar a minha vida e com a minha vida transformar as outras pessoas. Quem sabe seja esse o meu legado na vida. Quem sabe seja algo assim, o teu legado na vida. O que a gente não pode é para passar por esse período de vida que é extremamente curto, sem ter afetado de forma positiva ninguém. Nós somos transformadores de nós mesmos e de todos aqueles que estão em nosso entorno e todos aqueles que nos procuram para ajudar na vida deles. Isso é ser palestrante. Na aula de hoje eu não vou te deixar ler lição. As últimas 2 lições devem ter sido extremamente desgastantes para você. A única lição que eu te deixo é isso. Veja o mundo do lado positivo. Não dê tanto valor ao lado negativo. Isso vai te ajudar muito. E você tem a chance de que, se não fez algum dos outros 2 ou 3 desafios,
você irá fazer agora, tá? Estou te dando uma aula, entre aspas, para você deixar tudo em dia, ok? Só vai passar para a aula 7 se você não fez ainda tudo o que tinha que ser feito, você fará agora. Essa é a tua parte do nosso trato, do teu comprometimento. Perfeito? Tendo chegado mais uma vez ao fim, fiquem com Deus, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!